Giro na cidade. Giro na cidade. Repórter Comunidade. E agradecer pela cooperação e a possibilidade de oferecer esse curso aqui pra gente, né? Espero que ele seja tão produtivo para mim quanto vai ser para os nossos amigos. E estou ansioso aí para ver e ouvir aí sobre o conteúdo que você tem a falar para gente. Então, assim, meu nome é Augusto, eu sou professor, sou formado em Educação Física, sou professor do campus Cidade Alta, lá em Natal. Lá eu atuo como professor do curso de Gestão de Esporte e Lazer. Conscientizar as pessoas que consomem e transformar o próprio consumidor em produtor do próprio alimento que consome. Me tornei multiplicador desse programa, né? Todo mundo aqui tem uma raiz na terra, né? Ou seu pai, ou seu avô, ou seu bisavô cuidou da terra, foi agricultor. Todos nós temos. E por muitos anos ficou-se essa ideia de que a terra precisa descansar. Escutava muito meu avô dizer: a terra precisa descansar. Você não pode plantar seguidamente um determinado cultivo ali, naquele lado, porque senão o alimento retira o nutriente da terra. E várias pesquisas baseadas no método de agricultura natural, principalmente lá na Bahia, com o melão, comprovou que não é o alimento que tira o nutriente da terra, é o adubo. Daí a necessidade de você ter que mudar de tempos em tempos o cultivo. É muito legal ter, dentro de um apartamento tão pequenininho, hortaliças, né? E esse programa surgiu com essa intenção. Por isso que é o programa Horta em Casa e Vida Saudável. Todas essas plantas, são inúmeras, né, plantas pequenininhas que vão surgindo ali nos pés das grandes árvores, que dão origem, que a origem principal é a decomposição de matéria orgânica no solo. Então, para a gente ter uma ideia, não foi devaneio, né? É observando a natureza, que é o ponto principal dessa oficina. Observar a natureza. Então, se a gente não observar a natureza, a gente acaba não tendo muito argumento para falar. Aí utiliza os métodos artificiais, por não reconhecer o valor natural. Quem descobriu foi a mulher, sabia? Com certeza. Graças a Deus. Pelo poder de observação. Como eles eram nômades, eles se andavam muito. Sim. E ela, no determinado tempo, colocou em cima dele que aquela semente germinou. E com uma descoberta extraordinária. Considerada a primeira grande revolução. Quem descobriu a agricultura foi a mulher. Isso aí é comprovado. Obrigado pela contribuição. Mas esse sentimento de que a planta ela respira, a gente precisa ter esse cuidado com ela, sim, como se fosse um filho. É essa a relação. As pessoas brincam, você conversa com a planta, quem conversa com planta é doido, né? Não sei o que. Minha gente, eu não vou ficar falando, eu não vou ficar querendo convencer ninguém de nada não, porque eu acho que a gente tem que praticar. Quando você estimula a planta a produzir antes do tempo, no caso é o enxerto, né? Uhum. Ela vai interferir na vida produtiva da planta ou não? Não, ó, isso é uma pergunta que a gente sempre fazia, né, nos cursos de multiplicador, nos engenheiros agrônomos. Eles diziam, naturalmente um caju foi feito naturalmente, para dar caju em tanto tempo. Só que na própria natureza muitas coisas vêm sendo modificadas. Então, desde que você utilize um procedimento natural, de experiência, baseada nessa natureza das plantas, isso não pode acarretar interferência na produtividade da planta, desde que seja um procedimento muito correto, no sentido de esperar o tempo correto, ou você criar condições naturais de acelerar aquilo. O bocashi, como eu falei há pouco tempo, é um produto originado de farinha, de alimento processado, que você acelera, por exemplo, a decomposição de determinados vegetais. Aí eu vou dizer que esse produto ele está equivocado? Não. É um produto natural que naturalmente ele acelera? É. Então, baseado nessa pergunta, é a mesma coisa do bocashi. Então, não é que você vai deixar de fazer ou que a produtividade vai diminuir. Tem que analisar só qual é o procedimento. É um procedimento bem artificial,
de você laboratorial, de você testar. Então assim, você fazer isso com plantas, na realidade, quando você analisa de um modo geral o que se faz em laboratório, é muito condenável, porque você acaba, concordo com você, você acaba tirando de um alimento que naturalmente ele tem uma textura, ele tem um sabor, ele tem uma viscosidade. O contrário de você não utilizar isso através de mecanismos laboratoriais, químicos, esse é que é o grande problema, sabe? Esse é que é o grande problema. Por exemplo, uva não era para dar nessa região, muito menos morango. Mas se tem produzido morango e uva no interior, no sertão da Bahia, no sertão de Pernambuco, por exemplo. E orgânicos, né? O vinho, por exemplo, do Vale lá do São Francisco. Então, tem que analisar. A gente vai assistir um vídeo que é muito interessante sobre isso. Não é analisar o produto final, é o procedimento. Qual foi o procedimento? Esse procedimento foi um procedimento que você negligenciou a natureza, a espécie, aquela planta. Tem que só que analisar isso. E talvez esse tempo que você conseguiu de antecipação vai faltar mais para frente na produtividade da planta. Se você fez ela produzir 3, 4 anos antes, vai faltar depois. Ela vai deixar de produzir 3, 4 anos a vida útil dela. Talvez seja um engano isso aí. Não é isso? Não sei. Bem provável. Como são experiências, pode ser que chegue a essa conclusão mesmo, né? Uma especulação comercial para poder vender aquela muda, né? Porque é enxertada, vai produzir mais cedo. Pois é. Talvez esteja aí. No grande mercado é isso, né? No grande mercado é isso. A Fundação condena muito, por exemplo, quando se vê uma planta que deveria ter um porte médio para começar a produzir o fruto, ela com um porte pequeno, cheio de fruto. É verdade. Condena-se muito. Então, assim, isso não é natural. Uma planta ela precisa crescer folha primeiro, se fortalecer, ela precisa fortalecer para criar raízes. Isso é o processo natural. O que é que a gente pretende aqui na oficina? Descobrir essa força do solo, a força que emana do solo. Não é apenas preocupando-se com os elementos biológicos, não é apenas preocupando-se com os elementos químicos, não é apenas preocupando com os elementos físicos que estão no solo, né? É necessário a gente entender que esses 3 elementos é deles que vai se brotar a força do solo. Então, é necessário ter micro-organismos no solo, né? É natural o processo. A minhoca, por exemplo, né? Ela vai oxigenar também. É um processo natural. Né? Os elementos, os micro-organismos de um modo geral, os elementos químicos, quantas reações químicas não acontecem quando se junta luz do sol, água e solo, né? Essas reações elas devem ser levadas em consideração. Daí a quantidade correta de sol que a planta deve levar, de água que a planta deve levar. E o elemento físico, que é o próprio solo, né? Você precisa ter um solo limpo. É isso que eu acho que a agricultura natural tem um grande... A gente precisa limpar esse solo, né? Seja por causa do adubo que se utilizou por muito tempo naquela área, precisa limpar. Ok? Vamos para a prática? Quem está de anel, aliança, relógio, tira para a gente meter a mão na massa. Dura 90 dias mais ou menos e vira essa terra. Essa terra é misturada com folha, com restos vegetais, virou isso aqui. Então, vocês sintam aí a diferença de uma terra e de outra, né? Eu vou entregar isso aí e vou entregar tudo. Aí depois aqui o senhor, né? O senhor não é pai? Diferente, né? Essa é uma terra que você encontra em qualquer lugar, né? Até a gente trouxe nessa terra. E que você pode fazer essa terra aqui a partir dela. Então assim, é o que está na cartilha e que vocês vão pegar a cada 2 dedos dessa terra, em qualquer vaso, até numa garrafinha daquela, você pode fazer isso. Você põe 2 dedos dessa terra e 2 dedos de restos vegetais. Qualquer coisa. Essas folhas aqui, você picota, bota lá, 2 dedos, vai acumulando. Aí vai fazendo.
camada por camada. Começa com terra, termina com terra por cima. Um balde desse, vou fazer isso no balde, certo? Então, até 90 desses você vai encontrar uma terra por cima. Depende do material que você vai colocar. Se for só folha, vai ser uma cor. Agora se você põe casca de melancia, casca de melão, casca de cebola, tudo, absolutamente tudo, só não pode ser nada animal. Pode botar pele de frango, pra quê? Brota da terra pele de frango? Não brota. A laranja também, o citro. Laranja, A limão. casca de laranja. Vem aqui comigo. Tudo que for Feijão, arroz. resto de preparo de vegetal, Agora vai ser o quê? só não coloque nada já processado, né? Feijão, arroz que você não quis comer no seu prato, não vai botar aí. Mas pode, agora já o cheiro é tem diferente. tempero, já tá todo cortado, não coloca. E aí esse vai atrair, vai dar mau cheiro. É, mosca, né? Se for natural, não tem mau cheiro, minha gente. folha, Folha é o melhor que tem pra fazer. não atrai mosquito. Qualquer folha, cajueiro, que ela é mais difícil de decompor, né? Mais dura, né? Não, mas ela tão sequinha, ela não pode passar demais. Então o que é que acontece aqui? Lá na cartilha vai dizer, se você vai colocar num plantar, vai semear num vaso, esse vaso ele recebe 10 porções dessa, 6 tem que ser de terra comum para colocar naquele vaso e 4 dessa aqui, tá? Então essa é a medida, tá bom? Aqui foi no olho, viu? Aqui tem mais da comum do que da... Mas a proporção tem que ser essa. 40% de terra vegetal e 60% de terra comum. E aí a gente vai fazer esse trabalho, né, de mistura. Vamos ver se a gente se religa, né, a quem já cuidou da nossa terra. Todo mundo passando. Ei, e percebam, tem pedra, né? Imagine aí que essa pedra são os obstáculos da vida da gente que a gente precisa ir tirando. Se perde menos umidade, diminui a quantidade de água que você tem que colocar todo dia. Isso aqui é uma técnica chamada de desbaste. Quando você vai plantar determinadas espécies que precisam de espaço para crescer. Cenoura, o que é importante principalmente na cenoura? É a própria cenoura, né? É a que vai crescer lá para baixo. Se bem que isso utiliza as folhas dela, vocês sabem, né? Faz farinha com a folha da cenoura. Essa folhinha aí, ó. Faz muita coisa. Serve na salada crua também, a folha dela. Tem que ser um canteiro mais alto, né? Aí é mais alto. É aqueles de 20 centímetros. Porque uma cenoura é para ela ter de 18 a 20 centímetros. Então essa história de que tem cenourinha pequenininha por aí, não é para ter cenoura pequena. Naturalmente não, porque ela nasceu num padrão bem... E o espaço de uma planta para outra é para ela poder engrossar. Justamente. Aí faz o desbaste, ó. Por isso, olha, você plantou a semente da cenoura e plantou junto, porque naturalmente você precisa plantar com uma quantidade que seja mais, você não vai contar só com aquela semente para nascer. Então, nasceu tudo junto. Aí você faz o desbaste, você arranca mesmo aquelas folhas que você vê que não estão se desenvolvendo tanto, porque umas naturalmente vão se desenvolver mais que outras. Você deixa as mais fortes e tira as mais, porque esse espaço, ó, é o que vai deixar a planta fazer com que a cenoura cresça, aumente a sua espessura. Olha o desbaste, assim, olhando, ali é sem desbaste, aqui embaixo é com desbaste. Olha o tamanhozinho da cenoura, que ela vai crescendo pequenininha e você vai desbastando. A mesma coisa é feita no cacho de uva. Se você não tira, vai crescer miudinha, tudo atrofiado. Do mesmo jeito. Você destrói um bocado de uva no chão, que é para as que ficarem e crescerem. Então, é assim que acontece. A gente acha que por ser um processo natural, a gente não mexe. Né? Não é assim? Normalmente é assim. É um processo natural, deixa lá que cresce. Também não é assim, não. Tem que ter essa relação, senão não dá a relação homem-natureza. Que ela só está assim porque a gente criou aquela situação para ela. Criou, porque lá no espaço dela, ela vai... Culturas que não precisam de muda, seu plantio pode ser direto. Cenoura, beterraba, tudo isso você planta direto. Você não vai
plantar num vasinho desse que vocês pegaram de 500 ml, cenoura, para depois ter que transplantar. Planta já a beterraba, planta já a cenoura, o coentro, que você não vai ter, salsinha, né? Planta direto. Meio centímetro, né, na retrada ali? Ali é meio centímetro, né? 0,5. E coloca-se 3 sementes em média, isso também não é regra geral. Manter, quando for fazer o desbaste, mantenha melhor. Tinha 3 folhas, mantenha melhor. A mais desenvolvida? A mais desenvolvida você mantém. E aí, assim, para a gente encher os olhos, né? E aguçar a nossa criatividade, a gente tem... Olha só que coisa bonita, né? Vocês estão vendo aqui que são bacias, né? Também, ó. Bacia, você planta em qualquer lugar. Se for mexer durante esses 90 dias, aí vai tirar... Desculpe, ó, a cada 15 dias a gente deve revirar a terra, tá? Propositalmente. É verdade. Então vai tirar das camadas, vai ficar literalmente misturado. Por exemplo, plantou, ó, colocou terra e vegetal, né, nas camadas, que daqui a 15 dias, de hoje a 15 dias, vai lá, joga tudo, mistura tudo e deixa lá de novo. É proposital, tem que misturar. Como multiplicador do programa Horta em Casa e Vida Saudável, através do método de agricultura natural, pessoalmente tenho como desejo que essa filosofia, essa ideia, possa se disseminar, né, para todas as pessoas, não só apenas aqueles que se dizem produtores, agricultores, mas para nós, consumidores, possamos entender que estamos ligados à natureza e que todo o processo que venha a degradar a natureza não seja disseminado, e sim o método que utiliza a natureza como sua aliada. Então, eu espero que os próximos multiplicadores, tanto aqui da nossa oficina de horta caseira no IFRN Campus João Câmara, quanto os que estão vendo esse vídeo agora, possam entender essa filosofia e fazer parte, né, dessa grande corrente do alimento saudável. Muito obrigado.